Quilômetro 1,5 em São Paulo. Corra, garanta já o seu ingresso para mais esse evento pelo site www.wrsaopaulo.com.br. Mega Artesanal, de 3 a 8 de agosto, das 10 às 18 horas na São Paulo Expo. Dia 3 aberto apenas para lojistas. Atenção, menores de 12 anos não terão acesso à feira, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis. Mega Artesanal, realização WR São Paulo. Apoio FUNSAI e Rádio Conectados. Mãe só tem uma, e mesmo que elas tenham que ser celebradas diariamente, é importante demais dedicar este domingo mais que especial a quem tanto nos ama. Porque se for preciso, elas largam tudo para se doar pelos seus filhos, capazes de fazer tudo por nós. As mães merecem tudo de melhor. Um feliz Dia das Mães a todas vocês, mães indispensáveis para todos nós. A maior web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Apoio Nescafé, QR Code Generator, Texop Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, camiseta feita de pet, vista essa ideia, Music Master, InfoRec, InfoAudio 9, Informa, automação de emissoras, CIC Telecom, Prestexto Comunicação, MGE Broadcast, Vibração e BR Logic, a plataforma completa para sua web rádio. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados, a FUNSAI conectada com você. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados, boa tarde. 12 horas 3 minutos em São Paulo. Falamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Conectados aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Hoje, sábado, 12 de maio de 2018. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br e a você também que está conectado com a gente através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis. Não se esqueça também que você pode participar através do WhatsApp. Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de São Paulo, 2061-6257. Repetindo aí para você não esquecer, o DDD é 11 2061-6257. Curta também a nossa página no Facebook, que é facebook.com/Paiaiá na Conectados. O Facebook da rádio também é muito fácil, facebook.com/Rádio Web Conectados. Obrigado também a todos vocês que já estão aqui na nossa live curtindo a gente. Muito obrigado a todos vocês. O programa Paiaiá na Conectados hoje vai falar de um tema importante, mas pouco falado, talvez até desconhecido por muitos, né? Planejamento sucessório. O que é isso? Para falar sobre isso, tirar todas as suas dúvidas, eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Conectados a doutora Juliana Solari. Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo, e você? Melhor agora, com sua presença. Muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui falar Na verdade, sobre esse tema. Eu que tenho que agradecer, tá uma honra estar aqui na Conectados, aqui com você. Então, quem tem que agradecer sou eu. Obrigado mesmo. Juliana, para começar, vamos lá. Planejamento sucessório deveria ser discutido até mais frequentemente. De acordo, baseado na estatística, das estatísticas que 100% das pessoas um dia irão falecer,
Deveríamos discutir isso mais vezes, né? E as pessoas têm um certo receio, aparentemente, né? Quando se trata de morte, de deixar alguma coisa. Para começar, eu gostaria que você desse uma explanação inicial. O que é planejamento sucessório? Acho que para começar, acho que é importante, é o que você disse, que é um assunto pesado, fúnebre, né? As pessoas evitam, é delicado. Mas um planejamento sucessório nada mais é do que organizar, enquanto você está vivo, como você vai passar uma empresa, um imóvel, seus carros, enfim, o patrimônio que você trabalhou duro a vida toda aí para angariar para os seus herdeiros. Você organiza isso em vida. Ao invés de esperar você falecer e daí ficar aquela confusão de dinheiro para pagar imposto, confusão eventualmente entre herdeiros, nora, genro, primeiro casamento, segundo casamento, aí vira uma salada uma torre de Babel, como costumo dizer. Sim, inclusive até gera um pouco de confusão às vezes, né? Depois, né? E na verdade, eu acho assim, quando você deixa um patrimônio aí para os seus herdeiros, você trabalhou duro para aquilo, né? Sim. Então teve muitas noites sem dormir, muito trabalho, suor aí, às vezes até lágrimas. E você quer deixar os seus herdeiros bem, com patrimônio tranquilo. Você não quer que isso seja um motivo de discussão, de briga, de confusão. Importante isso. Se você tiver pergunta, pode mandar também aqui na nossa live, né? Tá aqui já Bianca Silva, André Luiz, Mariane Lima, muito obrigado por sua mensagem. Raimunda Santos, Cássio Vaqueiro, Joélia Menezes, ligada lá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, o Elton Villanova, Mário Fonseca, Vilmar Silva, o também advogado Dr. Gilson Anjos Ferreira, lá em Salvador, Bahia, Antônio César, muito obrigado, Vilmar Silva, Souza Magna, Nívia Matos, muito obrigado a todos vocês. Doutora, qual é a primeira etapa para eu começar a fazer um planejamento sucessório? Primeira etapa é você se dispor, né? Você fala assim, olha, eu não tenho nenhum preconceito. Eu posso ter 40, 50, 60, 70, 80 anos e você, que é o futuro falecido, né? Assim, é ruim falar, mas essa é a verdade. Fala, bom, eu quero planejar o que eu deixei, o que eu construí aqui para os meus herdeiros. Então, passo 1 é você querer fazer esse planejamento, você ter a ciência, ter a consciência, na verdade, de que isso é importante para os seus herdeiros. Passo 2, você precisa procurar um advogado da sua confiança, porque ele que vai explicar para você o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Uma das coisas importantes que você não pode fazer é que você tem 100% do seu patrimônio. 50% você pode dispor como você quiser. Sim. Doar para quem você quiser, doar para o instituto de caridade, para algum filho, para um amigo, para quem for leal para você, enfim. É o seu direito de doar para quem você quiser. 50% não. A gente fala que vai para os herdeiros necessários. Cônjuge, os filhos, se não tiver filhos, para os pais. Então, 50% ele é imexível. Não existe essa palavra, mas eu gosto de falar que você não pode mexer. Sim. Então, a gente só pode organizar esses 50%. Sim. Eu acho que as pessoas também devem primeiro deixar de lado aquele negócio de que está tratando de sua morte. E não é isso. Não é isso. Os filhos, às vezes, quando... Eu tive um caso ontem, inclusive, fui fazer um testamento de uma senhora, tá super bem lúcida, ótima de saúde, e as duas filhas choravam na mesa. Porque não queria, a mamãe já está se matando antes da hora. E a própria mãe disse assim, gente, vamos parar com isso? Eu tenho 82 anos, estou super bem, mas a morte, como você falou lá no início, é natural. Todos nós vamos passar. E eu não quero deixar confusão. Eu quero deixar os meus imóveis para os meus netos, com os para os filhos. É isso, é a minha vontade. Então, era uma senhora, é justamente isso que você disse. Tem que despojar. Não estou preocupada que vou morrer antes ou depois, não estou me matando antes. Não. Uma coisa natural, é um planejamento mesmo. O profissional que eu devo procurar, ele tem que ter experiência em quê? Qual tipo de experiência, de trabalho já deveria ter? Passa melhor isso para o ouvinte também. Claro, tem que ser um advogado, né? Tem que ter formação em direito, mas eu acho que mais importante que não só ser advogado, tem que ser um advogado que tenha sensibilidade de entender o cliente. Por quê? Tratamos com seres humanos. Sim. Cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem suas dificuldades de aceitar o futuro, eventualmente tem suas dificuldades com cônjuge,
com filhos, agregados. Então, nós, advogados, temos que ter a sensibilidade de saber conduzir e transcrever a vontade do cliente para o papel, que o papel é formal. Sim. Então, o advogado tem que ter experiência na área, isso é sem dúvida, e sensibilidade. E um pitaco de psicologia. Importante, né? É mais do que importante. Agora me diz uma coisa, quais são os tipos de planejamentos que são apresentados por esses profissionais, advogados, aos clientes? Uma das coisas que eu gosto de fazer é imóvel. Vamos dar um exemplo que imóvel é um bem que muita gente deixa. Deixou lá, tem 5 imóveis. A coisa mais difícil é deixar 5 imóveis para 5 filhos e cada um ter 1/5. Um quer vender, um quer alugar, outro gastou dinheiro, não tem dinheiro para pagar parte dele do imposto ou do condomínio, se ficar desalugado. Então, um imóvel ficar com 5 donos, 3 donos, é muito complicado. Sim. Então, nesse planejamento, eu prefiro dividir, somo lá a integralidade dos imóveis e deixo um para cada um. Sim. Se quiser vender, quiser alugar, quiser deixar um filho morar, a vontade é sua, porque esse condomínio de imóveis aí é complicado administrar. Envolve muito imposto nesse caso aí? É 4% aqui no estado de São Paulo. 4%? 4%. Seja você pagando agora, no inventário, depois, é 4% do valor venal do imóvel ou do imposto de renda, o que for maior. Então, não tem uma diferença de imposto, você pagar agora ou depois, no inventário. A diferença é que você pode planejar. Em vez que no inventário você não planejou, tem que pagar tudo de uma vez só, no planejamento você fala, olha, eu vou organizar um imóvel, vou organizar um segundo, vou organizar um terceiro, você vai parcelando. O brasileiro gosta de parcelar, né? Sim. A gente vai parcelando e organizando esses gastos com impostos. Agora me diz uma coisa, há alguma estatística que diz a respeito de qual faixa etária que as pessoas mais fazem esse tipo de planejamento, doutora? Eu vou te falar por mim, né, que não consigo fazer de outros lugares, mas lá no meu escritório é a partir de 70 anos. Antes disso, as pessoas não têm a consciência de fazer antes. Principalmente que a gente vem de uma geração aí que começou os negócios nos anos 40, 50, 60, uma geração que trabalhou duro, né? Sim. Quem tem uma indústria ou trabalhou no comércio, então eles ainda se acham muito fortes. Né? Então, eu estou bem, estou forte, Exato. eu posso, eu trabalho, eu faço. Então, vai dos 70 para os 80. Antes disso, eles não procuram, não. Eu tenho um tio com 90 anos que levanta às 4h30 da manhã para ir para a roça. É isso aí. Então, é invencível, né? Exatamente. O planejamento sucessório, ele é pouco tratado na doutrina do direito de família, no direito empresarial. No Brasil, sim. Muito pouco, muito pouco. Inclusive, aqui no Brasil, nós não temos nenhum hábito de fazer testamento, que também é uma forma de planejamento sucessório. Já na Europa, é super comum você ter um testamento e fazer planejamento sucessório. Aqui no Brasil, não sei se é uma questão cultural, religiosa, as pessoas evitam em falar no amanhã, no planejamento, porque é aquilo que você disse no começo. Sim. Estou matando já, vou morrer, olha, os filhos querem pegar meu dinheiro antes de eu ir. Eu acho que é muito cultural isso. Sim, vem da cultura um pouco, talvez a cultura ocidental, cristã também, né? Tem muito isso, né, doutora? Impregnado aí, né? E aí fica aquele dogma, né? Aquele coisa que ninguém fala, que ninguém comenta, né? Eu tenho um caso, eu sempre gosto de contar esse caso, é um cliente, um empresário muito bem sucedido, veio de Pau de Arara do Nordeste. Sim. Hoje está com 87 anos. E hoje está fazendo hemodiálise 3 vezes por semana no hospital. E ele, que tem uma empresa muito grande, assina tudo sozinho e tem 5 filhos. E eu sugeri numa reunião lá com eles, olha, vamos alterar esse contrato social, o senhor assina, mas se o senhor for viajar, for para o sítio, for para a praia, tem um dos filhos poder assinar. E me respondeu, doutora, tô ótimo. Nem viajar eu vou, tô me sentindo tão bem, tô com muita energia para trabalhar. Precisa não. Né? Desse jeito, assim. Com essa idade, já com uma saúde delicada, mas ele é o Superman. Porque ele é. O patrimônio que ele construiu, a família. Então ele tem o seu valor, né? Exatamente. Não consigo nem questionar. Falou, o senhor tá certo, não precisa fazer nada, não. É difícil também, né, quebrar isso aí e querer que mude de uma vez, de uma hora para outra, né, doutora?
Eu, como advogada, eu respeito muito a vontade da pessoa. Como eu disse, eu acho que todo mundo tem uma história de vida. Nesse caso, esse senhor que ele precisaria fazer um planejamento sucessório na empresa, ele não aceitou fazer na empresa, mas ele aceitou fazer nos imóveis. Então, eu estou organizando os imóveis. Então, se eu não consigo organizar 100%, pelo menos uma parte eu consigo. Ele aceitou dos imóveis, já estou organizando para dividir entre os filhos. Nos imóveis, a gente consegue trabalhar para pagar menos imposto, se eu faço agora, para deixar para fazer depois. Então, alguma coisa eu consigo, vou conversando, explicando os prós e os contras de fazer esse planejamento. Sim, entendi. 12h17, a gente está batendo um papo aqui com a doutora Juliana Solari, advogada, falando sobre planejamento sucessório aqui na nossa live, conectado com a gente, Rodrigo Melo, Joelso Fonseca, Vanilma Moreira, Gisélia Moreira, Leandro Silva, minha esposa Gleice Fonseca. Muito obrigado a todos vocês conectados com a gente. Se tiver dúvida aí, tem algum bem para deixar para os seus filhos, aproveite. Ó, não vale perguntar não vale falar que está deixando dívidas para o filho. Isso não vale, né? Entendeu? Não vale. Manda sua mensagem, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Paiaiá na Conectados. O WhatsApp da Rádio Conectados é muito fácil. DDD é 11 aqui de São Paulo, 2061-6257. Lembrando que esse WhatsApp não tem o número 9, ok? Doutora, voltando aqui a nosso bate-papo, qual é a diferença quando há, por exemplo, sucessão testamentária? Como é que funciona isso? Na verdade, o testamento é quando você não consegue organizar. Porque quando eu falo planejamento sucessório, o testamento é uma das formas do planejamento. Então, a pessoa decidiu, olha, não quero fazer planejamento, quero só fazer o testamento. Sim. No testamento, aqueles 50% que eu expliquei que você pode dispor, você coloca, olha, um apartamento eu vou deixar para a filha Maria, o outro apartamento para o filho João, um sítiozinho para a filha Fátima e Francisca. Você já divide no testamento. Olha, eu tenho um dinheiro, eu quero que seja destinado à igreja. Eu quero que uma funcionária minha que foi muito fiel, trabalhou 20, 30 anos comigo, eu quero deixar uma casa, um dinheiro. Lá você escreve o que você quiser. Eu tenho um relógio, eu quero deixar, eu tenho uma joia, uma cristaleira. Cristaleira sempre entra em testamento. É mesmo? É comum isso? Comum. Eu tenho uma cristaleira, vai para alguém. Então lá você pode escrever o que você quiser. Eu quero depois eu falecimento, eu quero ser cremada, eu quero ser enterrada. Tudo você pode colocar no testamento. O direito, por exemplo, da família, ele guarda a conexão direta, assim, com o direito das sucessões, doutor? Sim, porque, na verdade, eu tenho que seguir as regras do direito, né? E, claro, eu consigo planejar, eu consigo fazer uma estratégia de planejamento, mas eu não posso não seguir a lei. Então, o direito de família diz, olha, tem que respeitar o regime de bens, comunhão universal, se é separação total, comunhão universal, se tem filhos, se tem união estável. Você só pode dispor de 50%, que a gente fala que a legítima lá não pode ser mexida. Então, tudo isso são regras do direito que eu devo obrigatoriamente seguir. Não pode fugir disso aí. De jeito algum. Com novas regras, por exemplo, familiares estabelecidas com o decorrer do tempo, o Código de Direito da Família ele é atualizado? Ele é de quando? O novo Código Civil de 2002. 2002. 2002. Hoje em dia as famílias estão diferentes, né? Tem pessoas de famílias aí do mesmo sexo, tem famílias, pessoas que estão no 5º, 6º casamento, que têm filhos de casamento, fora do casamento. Então a família hoje ganhou uma concepção muito mais ampla. Mas a lei protege a todos. Filho é filho. De casamento, fora do casamento, tem direitos iguais. No caso, por exemplo, de casamento homoafetivo, por exemplo, protege da mesma forma. Da mesma forma. O que eu costumo dizer para os homoafetivos, e sou muito enfática nisso, se você tem um relacionamento desse, formalize num cartório. Não deixe como uma união estável. Porque tudo é muito recente no direito brasileiro. Então, se você já vive com alguém, tem esse relacionamento homoafetivo, faça o casamento. Faça já uma declaração, faça um testamento. E tenho crescido muito o número de pessoas que me procuram para fazer isso. Porque na hora de um falecimento, se você tem algum tipo de desavença com os pais ou com irmãos e não reconhece relacionamento homoafetivo, o seu marido, esposa ou seu parceiro vai ter muitos problemas.
Então, para o homoafetivo, um planejamento sucessório é 100% recomendável. Deve ser o ponto de partida. Exatamente. Para fazer isso. 12h21, aqui em São Paulo, falando aqui sobre planejamento sucessório. Você que tem algumas dívidas para deixar para o seu filho, não brincadeira, algum bem, manda sua pergunta para cá que a gente responde. Regiana Cruz está lá no Paiaiá ouvindo a gente. Ela diz aqui que o programa é muito bom. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Nívia Matos, muito obrigado também por sua mensagem. Se tiver dúvidas, pergunta, manda para cá que a gente passa aqui para a doutora Juliana Solari, esclarecendo aqui algumas questões sobre planejamento sucessório. Esse é o programa Paiaiá na Conectados. Doutora, o que é holding familiar? É um nome difícil, né? Mas é uma coisa muito simples. É uma empresa, né, que você pega todos os seus imóveis você está na sua pessoa física, você aluga. O imposto de renda te cobra 27,5% de imposto de renda. Sim. Se você transfere esses imóveis para uma holding, para uma empresa, você paga no máximo 12%, dá 11,84%. Então, por que você transfere para essa holding, para essa empresa? Primeiro, você paga menos imposto de locação, sim, legal, permitido em lei, não tem problema com a Receita Federal. E segundo, quando você falecer, você pode, ou mesmo no planejamento sucessório, fazer a doação das cotas da empresa com usufruto vitalício. É mais barato você doar as cotas do que você doar o imóvel. Por quê? Quando você vai doar um imóvel, a Receita Federal, né, desculpa, não é o caso aqui, que a Fazenda Estadual, ela exige que você pague o imposto sobre o valor venal de referência, que geralmente é muito mais alto que o valor que você tem em imposto de renda. Você comprou um imóvel há 20, 30 anos atrás? Sim. Então está um valor baixinho. Sim. O imposto hoje, o valor venal de referência é de mercado. Então você paga essa diferença do imposto. Na holding, você paga pelo valor que você doou, transferiu. Então o imposto é muito mais baixo para fazer a doação do que doar o imóvel. Importante esse tema aí, hein? Esse negócio de... Economiza muito. Economiza muito. A gente vai continuar a falar sobre holding familiar no próximo bloco. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui, tomar uma água, respirar, ouvir uma musiquinha. A gente vai soltar uma musiquinha em homenagem também ao Dia das Mães, né? Afinal, também a doutora é mãe, né? E desde já eu já desejo feliz Dia das Mães, né? Para todas as mães do Brasil. Obrigado aí, Tiago Francisco, Flávio Costa também ouvindo a gente. Pessoal, são 12h24, 30 segundos. Segure aí, a gente volta em instantes. Voltamos já com mais. Programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Está de volta. Programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. 12h31 aqui em São Paulo. Nós ouvimos aí Epitáfio com Titãs e depois Fogão de Lenha com Fábio Júnior e Chitãozinho e Chororó. Um abraço aqui especial pro meu amigo Rômulo, rapaz. Ele tá no aeroporto de Congonhas agora, ouvindo a gente, embarcando para Campina Grande. Ainda manda uma pergunta aqui que eu vou... Rômulo, que autor da biografia aí, que eu ganhei de presente aqui. Rômulo, volta logo para São Paulo, ele tá viajando para Campina Grande. E aí nos próximos dias ele vai voltar para participar aqui do nosso programa, né? Ele é autor da biografia sobre Rosil Cavalcante, né? Quem não conhece Rosil Cavalcante, né? Muito obrigado aqui na nossa live. Anaelso Pinheira, lá em Olindina, Bahia. Tarcísio Silva, lá em Salvador, muito obrigado. Doutor Gilson também tem pergunta aqui. E vou mandar aqui para passar aqui para advogado aqui rapidinho responder. A gente tava falando, doutora, sobre holding familiar aí. Essa música são em homenagem, as duas, né, são em homenagem ao Dia das Mães aí, entendeu? Obrigada. A segunda para mim é um pouco pesada, que me dá uma certa carga emocional muito grande aí. Tá tudo muito recente ainda na minha cabeça, né? Mas vamos tocando o barco aqui. Doutora, inclusive o Rômulo, ele te pergunta o seguinte, qual é a forma que paga menos imposto para um planejamento sucessório? Quando se refere a imóveis, é fazer a holding familiar. Não tenha dúvida, é a forma mais econômica de se fazer esse planejamento sucessório, justamente pela diferença que eu disse.
que você transfere os imóveis para a holding pelo valor do seu imposto de renda e não pelo valor venal de referência dos imóveis. Então, eu sempre costumo montar um Excel, né? Eu adoro uma planilha Excel. Sim. Eu faço as simulações. Ó, se for transferir o imóvel, se for transferir na holding, e mostro a economia de imposto do ITCMD que acontece aí na holding. Que legal. Avisando para o pessoal que em breve teremos novidade aqui no programa. Vem aí o quadro 1 Minuto de Prosa com... Anunciarei em breve. Um colunista que legal que vai participar com a gente. O Dr. Gilson Anjos Ferreira. Ele é advogado, está lá em Salvador. E ele pede para você fazer um breve comentário aí sobre o Instituto da Deserdação. Quando você pode deserdar um herdeiro, né? Isso. Eu nunca fiz lá no escritório, graças a Deus. Não tive, acho que é uma situação muito triste para qualquer família, né? Você pode deserdar um herdeiro quando ele cometeu uma falta muito grave contra a pessoa que está, geralmente os pais, que vai deixar esse patrimônio. Tentar matar, por exemplo, né? Sim. Tentativa aí de... Brigas feias, né? A briga feia, na verdade, depende, porque você pode ter desavenças, discussões, né? Você pode ter desavença entre pai e filho. Você não pode atentar contra a vida do seu pai, né? Por exemplo, que vai deixar... Isso não. Eu acho assim, tanto a deserdação, quando você coloca alguém como incapaz, eu acho muito duro para a família. É um caminho que eu procuro evitar seguir. Então, eu, graças a Deus, nunca tive que atuar num caso desse aí de deserdação. Ok. O que eu já vejo muito lá é de filho que pega todo o dinheiro do pai. Então, né? Filho mais aí, ou então faz uma dívida enorme. Isso é normal, muito. A gente consegue algumas medidas aí para blindar o pai do próprio filho, com a ajuda dos demais filhos que não ficam aí pegando o dinheiro do pai. Isso é muito comum. Mas eu não consigo deserdar esse filho gastão. Esse filho que faz dívida, que faz filho. A respeito do que ele fala, da deserdação, por exemplo, tem que ser uma iniciativa do pai. Do pai, exatamente. Ele entra com o processo... Assim, o pai fala assim, eu quero deserdar o meu filho. Ele tem que colocar uma causa muito justa para tirar ele da ameação dele dos 50% que ele de lei teria direito. Geralmente é quando atenta contra a vida. Agora, por exemplo, o juiz aceita... Sim, para o juiz tomar uma decisão é complicado, né? Isso demora também? Sim. Qualquer ação de família demora. Porque o juiz ele tem que ouvir todo mundo. Pessoalmente, depoimento, ver a prova, tem que refletir, né? Então, são processos que demoram muito. Tem um caso lá no escritório, que são 4 irmãos que estão se degladiando desde o falecimento da mãe. E tem um pai, né? O pai é vivo ainda e foi interditado agora. Então, é muito triste nessas brigas de família. Eu sempre costumo sugerir um mediador. Sim. Que ficar brigando na justiça, perde esse dinheiro, perde patrimônio. Gasta com advogado. Gasta com advogado, gasta com isso, gasta com aquilo. E vai te criando marcas aí que o tempo depois não vai passar. Então, sempre em brigas de família, tem casos que tem que entrar com discussão judicial, não tem jeito. Mas eu sempre gosto de fazer uma mediação aí, chamar para fazer, eu chamo de um acordão. Muito comum, né? Porque tem que uma hora não adianta ficar brigando, vai todo mundo perder. O Gilson até ele complementa aqui, ele fala, os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio. Grato, favor perguntar, sem a fidalguia pronominal, como funciona? Fidalguia pronominal, essa palavra é difícil, hein? Doutor Gilson, coloca a descrição aqui embaixo para mim, por favor, você deixou sem interrogação. Descreva aqui embaixo que eu repasso a pergunta, por favor, doutor Gilson. Mas assim, sobre as dívidas que eu posso adiantar aí, o herdeiro responde pelas dívidas no limite do que ele recebeu de patrimônio. Por exemplo, o pai deixou 100 mil de dívidas e deixou 100 mil de patrimônio, tem que pagar a dívida. O pai deixou 100 mil de dívida e nenhum patrimônio, não se herda as dívidas. Então, a dívida no limite do seu patrimônio. Agora, quando se trata, por exemplo, de sucessão com filhos de uniões diferentes, casais diferentes, doutora, como funciona? Filho tem direito igual.
Não importa se é do casamento anterior, do atual, fora do casamento. Filho tem todo mundo direito igual. É a mesma coisa da convivência de gerações diferentes? Tudo igual. Então, você tem um filho agora de 2 anos e tem um filho já de 35 anos do primeiro casamento. Você está no terceiro casamento, tem filho dos 3 casamentos e tem um filho fora ainda. Os 4 filhos, né, do primeiro, do segundo, do terceiro e de uma união, de um relacionamento fortuito aí, tem direitos iguais. O Gilson Mandaes, parece que nesse caso é só para os herdeiros que respondem. Ele pergunta se é os herdeiros que respondem no caso da dívida. É aquilo, se no limite do patrimônio que receber. É dessa forma. Se seu pai só deixou dívida, você não paga. Mas se seu pai deixou patrimônio, dívidas, eu acho que é lógico, né? O patrimônio que você vai receber, se tem dívida, paga a primeira dívida e o que sobrar é seu. Se não sobrar nada, aí você não tem direito. Mas é no limite. O importante é que você não vai ter que pegar o herdeiro, seu dinheiro, seu patrimônio, para pagar a dívida do falecido. Obrigado, Gilson, por sua mensagem. Obrigado também, Raimundo Santos, aqui com a gente. Quem estava aqui também com a gente, Maria Santos, lá no Paiá. Muito obrigado a todos conectados com a gente. Esse é o programa Paiá na Conectados. Conversando aqui com a doutora Juliana Solari sobre planejamento sucessório. Doutora, por exemplo, em caso de empresa, sucessão em empresa, como é que funciona? Aí é complicado, porque se você tem um dono, né? Vamos falar de dono, que é o sócio majoritário, enfim, mas assim, é o dono. Ele que toma as decisões do dia a dia. Se ele tem 2, 3, 4, 5, 7 filhos, nem todos os filhos trabalham na empresa, né? Ou se trabalham, não são os 7 que comandam o negócio, ou que têm afinidade para ser o líder, o sucessor. Sim. A coisa aí é complicada. Então, nesses casos de empresa, eu costumo trabalhar bastante fazendo esse planejamento para colocar cada herdeiro no seu cargo, no dia a dia se trabalha na empresa, porque no direito das cotas, quanto vale a empresa, todo mundo tem participações iguais, né? Se for vender a empresa e são 5 filhos, cada um tem 1/5. Se são 5 filhos e teve 100 mil de lucro, cada um vai ter direito a 1/5. Mas a maior dificuldade nas empresas é isso. Quem trabalha e quem não trabalha. E quem trabalha, o limite do poder. Quem faz o quê e quem não faz nada. E uma coisa, a cultura brasileira, é que a gente tende a colocar as despesas pessoais dentro da empresa, né? Há uma disputa de poder entre os sucessórios. Muito. Aí assim, é o maior problema. E mesmo, claro, sabendo que o direito não dá essa condição através de poder. É claro, o direito é claro nesse Você caso. tem a propriedade da cota ou da ação da empresa, mas a empresa é um organismo vivo. Tem decisões para tomar. Quem que toma? Sempre é 1 ou 2 pessoas. Não dá para 5 herdeiros, 6 herdeiros tomarem a decisão. E, geralmente, o que eu vejo é que o pai acaba tendo um sucessor natural, né? Sim. Que tem afinidade com o negócio, competência, e causa muitos ciúmes nos outros irmãos, né? Aquele que, às vezes, esteve mais na empresa do que o outro durante algum tempo, né? Eu trabalho com meu pai desde 14 anos, você chegou agora, Você não sabe nem onde é que fica a empresa. Isso. É uma briga só. E quem sofre são os empregados, né? Porque os fornecedores, porque uma disputa entre herdeiros numa empresa acaba muitas vezes decretando, né? Levando à falência da empresa. Porque você fica um organismo acéfalo, todo mundo manda, quem muito manda não manda nada, né? Exatamente. Então, na empresa é muito delicado, muito, muito delicado. São 12h42. Doutora, a gente vai para um quadro aqui, nosso quadro cultural, com o escritor Darlan Zurk. Na volta, a gente vai falar sobre o ITCMD. Sim. A gente vai falar sobre isso. E o quadro de hoje vai sair um pouco aí do tema que a gente está habituado, literatura, filmes. A gente vai virar quase hoje aqui um Masterchef. Doutora, sabe o que é umbuzada? Umbuzada? Esse é um prato difícil de fazer, porque pelo nome aí... Já ouviu falar na fruta umbu? Umbu? Nossa, não. Não? Uma fruta típica da Caatinga. E o escritor Darlan Zurk hoje, a nossa Ana Maria Braga de plantão, vai trazer aqui como é que se prepara um umbuzada. Eu adoro umbuzada, viu? Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada.
com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. O tema de hoje é sobre uma maravilha de bebida chamada umbuzada, resultante do umbu. Fruta típica do Nordeste brasileiro, a palavra umbu deriva do tupi e tem variações na linguagem: imbu, ombu e até ambu. Antônio Mário, que é cidadão paiaiaense, padrinho deste programa e uma enciclopédia ambulante, destaca que imbu é a pronúncia mais corriqueira. E a variação no nome se estende ao preparo. Há quem prefira usar a fruta verde depois de cozida em água, há quem use a versão já madura. Tem quem queira leite de coco em vez de leite de vaca entre os ingredientes, e muitos põem açúcar. É só bater no liquidificador e tomar gelada ou não. O fato é que não vi a umbuzada no clássico livro de receitas de Dona Benta. Creio que seja por ser algo muito regional. Assim como é regional, o Pedal da Umbuzada, evento ciclístico todo sábado entre a cidade de Nova Açores e o povoado São José do Paiaiá, do nosso locutor Carlos Silvio. Regional também, mas tão bonita que se torna universal, é a música Fé e Umbigada, de Márcio de Dona Litinha e gravada pelo grupo Naurea. Bota neguinha, o leita, eu volta neguinha, no serão senhor. Bota neguinha, viver sem pulo, volta neguinha, no serão senhor. Vai ter festa ligada, vai ter fé, vai ter festa umbuzada, vai ter fé. Tem na pena engongada, vai ter fé. Umbigada, umbuzada, vai ter fé. Vai ter festa ligada, vai ter fé. Vai ter festa umbuzada, vai ter fé. Tem na pena engongada, vai ter fé. Umbigada, umbuzada, vai ter fé. Vai ter fé. Para mais colunas e textos de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Sim, voltamos, 12 horas 46 minutos em São Paulo. Esse é o quadro Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk, falando sobre umbuzada. O Gilson aqui, ele manda aqui falando que melhor umbuzada produzida em Olindina, Bahia. Gilson, eu discordo, a melhor umbuzada é produzida no Paiaiá. E você sabe que eu estou falando a verdade. Doutora, ficou conhecendo aí o que era umbuzada? Pois é, agora já sei. Só falta provar agora, né? Só falta provar, exatamente. No próximo programa, vou pedir pro escritor Darlan Zurk fazer e trazer pra gente tomar. Opa, tô dentro. Combinado? Combinadíssimo. Essa é a doutora Juliana Solari, falando aqui sobre planejamento sucessório. Doutor, vamos entrar aqui no que eu comentei antes do nosso quadro, o que é ITCMD. Nome difícil, né? Na sigla é difícil de pronunciar, quase não sai aqui, entendeu? Imposto de Transmissão Causa Mortes, né? É o imposto que você paga quando faz a transferência via doação ou no inventário. Aqui no estado de São Paulo, a alíquota é 4%. 4%. É o imposto estadual. Então, cada estado tem sua alíquota. São diferentes. Não é um imposto federal, por exemplo. Não, é estadual. Quem controla sempre o Estado. Quem regulamenta também. Esse é aquele imposto que eu disse que dá a diferença entre você pagar na holding ou pagar no imóvel. Porque a base de cálculo, o valor sobre o qual ele é calculado, do imóvel aqui no estado de São Paulo, é o valor de mercado do imóvel. E na holding, o valor que você transferiu o patrimônio, que é o valor que você tem no imposto de renda. Dá uma diferença enorme, muito grande. Essa alíquota, por exemplo, no máximo, ela tem um número máximo ou ela é exato? É 4%. Se tiver sobre 4%, se você tem alguns imóveis abaixo de R$33 mil, ele é isento. Mas qualquer patrimônio é 4%. Não importa se ele vale 100 mil, 1 milhão ou 1 bilhão. 4%. Eu li recentemente, e eu gostaria que a senhora
me corrigir caso eu esteja errado, que o imposto brasileiro sobre morte é um dos menores do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, chega a 40% e na França a 60%. É isso mesmo? É muito baixo. Assim, a alíquota máxima que ela pode chegar ao imposto, o ITCMD, pela Constituição Federal, é 8%. Mesmo assim, é muito baixo. Sim, em relação a 40% dos Estados Unidos, 60% na França, isso já dá uma discrepância assim. E é um imposto muito importante para o Estado. Teve um falecimento há uns 2 anos no estado do Ceará, e uma advogada colega minha disse que o imposto o ITCMD de uma pessoa ilustre que faleceu lá, pagou a folha de pagamento do ano todo do Estado. Sério? Então, é um imposto muito importante para os estados aí, por isso que há muita briga da Fazenda nos inventários. A Procuradoria do Estado aí fica em cima da gente, advogado, sempre brigando para aumentar o valor desse imposto, porque é uma receita muito importante para o Estado. Digamos, por exemplo, que eu esteja com um processo de inventário em andamento. Ele não foi finalizado. Há esse aumento, por exemplo, no imposto. Eu terei que pagar uma alíquota maior? Sim. Eu entendo, né? Direito nunca é uma ciência exata, né? Sim. Porque o que eu entendo? O pagamento do imposto é a data que você vai fazer o pagamento. Se você não encerrou, você pode já ter pago o imposto no encerrado inventário. Daí você não tem a nova lei, o novo aumento. Mas se você não pagou ainda e nesse meio tempo aumentou a alíquota, sim, eu entendo que você deve pagar com a nova alíquota maior. Deveria se concluir, né, o processo, né, para no valor, porque se não há um contrato, né, nesse caso aqui em São Paulo os juízes são ferozes, eles mandam eles mandam o advogado já declarar quais são os imóveis, já calcular imposto, já recolher. Depois que vai para a fazenda, depois que faz a partilha, aqui é rapidinho, tem que pagar. Doutor Gilson pergunta aqui, esse imposto, por exemplo, ele incide também na doação? Sim. A doação em vida também incide. Por isso que na holding ele é bacana, porque você consegue trabalhar com o valor que ele vai ser pago. Se você doou em vida, também tem que se pagar o ITCMD. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Por exemplo, outra perguntinha aqui. Eu recebi, por exemplo, um imóvel do meu pai, pela morte do meu pai, mas tenho, por exemplo, um dinheiro para pagar esse imposto. Como fazer? Há isenções, por exemplo, de imposto? Eu vou falar mais para o estado de São Paulo, que eu tenho mais apto para trabalhar no estado de São Paulo. Sim, claro. Só se o imóvel for abaixo de R$33 mil. Acima disso, se você recebeu no inventário e não tem dinheiro para o imposto, é um problema. Você vai ter que arrumar dinheiro para o imposto. Vendendo o imóvel para comprar um menor e o comprador pagar esse imposto. Mas não dá, falar, olha, eu não tenho dinheiro e não vou pagar. O Estado, o fisco é cruel, não dá moleza pra gente, não. Estado, né? A gente já sabe como é que é. Dá moleza não, tem que pagar. Não dá ponto sem nó, né? Não. Um abraço para o meu amigo João Camilo Cunha. João Camilo Cunha, tô na dúvida se ele está em Salvador, ele estava fazendo uma tour aí pela Europa, né, João Camilo? Não sei, manda aí embaixo nos comentários por onde você anda, meu amigo João Camilo Cunha. Ele mora em Salvador, mas parece que está no mundo, no velho continente. São 12h51. Esse é o programa Paiaiá na Conectados. Hoje, batendo um papo aqui com a doutora Juliana Solari sobre planejamento sucessório. A gente está falando também aqui sobre imposto. Um planejamento sucessório, ele não evita o imposto, né, doutora? Não. Você, na verdade, não evita imposto. Ele faz duas coisas. Primeiro, ele reduz, sim, o valor, não a alíquota do imposto, os 4%, mas ele reduz a base de cálculo. Não há casos de isenções. Muito difícil. Você está fazendo um planejamento, você tem patrimônio, né? Sim. Então, é muito difícil ter isenções. Então, ele reduz a base de cálculo. Segundo, você pode fazer um planejamento para pagar parcelado. Não é que se você parcela imposto, mas você vai regularizando imóvel por imóvel, empresa por empresa, e vai diluindo esse custo. No inventário é de uma vez só. Tem que pagar uma única vez. Por que familiares tanto brigam, hein, doutora? Nesses casos. São seres humanos, né? Ser humano poder, dinheiro, né? O que eu vejo, assim, lá no meu escritório, é que os filhos são diferentes um do outro. E
Quando ainda são solteiros é mais fácil, mas quando se casa, vem os agregados. A nora, o genro, e cada um tem uma história de vida. Alguém precisa de dinheiro, outra pessoa não precisa. Alguém é mais apegado ao dinheiro, outro é menos apegado. E aí vira o show de Torre de Babel. Ninguém se entende com ninguém. A gente estava falando muito no início, a gente falou de cultura, inclusive do Ocidente, por ser um continente cristão, né? Um lado cristão da paz. Eu vou citar aqui um trecho da Bíblia, aqui no livro de Eclesiastes. Que falta de sabedoria é trabalhar toda uma vida e deixar a herança para ser disputada entre os herdeiros. Entre os sucessores, deveria o autor da herança, ao invés de trabalhar dia após dia para acumular tesouros na terra, ter se debruçado sobre as lições de Salomão, no livro de Eclesiastes, na Bíblia Sagrada, doutora? Eu sou cristã, é quase que xiita, né? Bem, com esse trecho da Bíblia. E eu acho que nós, assim, o que nós cuidamos da alma aí para nossa vida eterna, para ir lá morar com Jesus, né? Que eu sou cristã também, eu acho que nunca se deve descuidar. Quando a gente trabalha aqui na Terra, porque na Terra nós temos que pagar a conta. Moradia, imposto, plano de saúde, remédio, educação. Então, hoje, a vida nossa aqui em São Paulo, né, que é uma cidade cara para se viver, não tem como a gente só cuidar da alma, né? A gente tem que se preocupar com as coisas terrenas, né? Então, a gente tem que, sim, cuidar da alma, mas as coisas terrenas estão aí. Então, a gente tem que trabalhar. E se você consegue uma condição e puder ajudar seus filhos, puder ajudar os netos, eu acho bacana. Eu quero conseguir ajudar meus filhos a comprar o primeiro apartamento, o primeiro carrinho, deixar algum dinheirinho para meus netos. Gostaria. Não sei se isso é certo ou errado, mas me preocupo, vou lá, faço meu cuidado com a minha alma, leio minha Bíblia todo dia, oro, sou professora da escola dominical na minha igreja, frequento a igreja lá muitos desde que eu era criança, mas temos que trabalhar aqui também, né, Rodrigo? Inclusive o trecho diz o seguinte, está no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 17. Trabalho árduo é inútil. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforcei debaixo do sol, pois terei de deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? É isso. Aí entra no meu planejamento sucessório que eu sugiro. Porque às vezes os filhos não vão ser sábios, né? E às vezes tem alguns casos assim, se você tem algum filho, Carlos, que tem algum problema, né? Por exemplo, se ele é uma síndrome de Down ou tem algum outro problema psiquiátrico, você tem que deixar uma coisa organizada para um filho desse, né? Não pode simplesmente, olha, vou cuidar só da minha alma e não vou deixar quem me suceder que vai organizar. E então, eu acho assim que sim, você deve organizar o que você vai deixar do suor, aí do sol a sol que você trabalhou. Sim, se estiver a seu alcance, sim, deixar organizado para os seus filhos. Então, nada mais justo do que procurar um advogado, se orientar, ser um pouco racional também, né, doutora? Nessas horas é importante isso, né? Racional e sem vaidade, né? Sem vaidade. Advogada, claro, vai ser também, vai pegar aquele seu lado psicológico, né? Para não cair, já que estamos tratando de um tema importante. Doutora, a gente está chegando já ao final do programa. Eu gostaria que a senhora deixasse aí a saudação final, telefone para contato, para quem quiser contratá-la para fazer algum planejamento sucessório, escritório que trabalha. O microfone é todo seu, doutora. Bom, primeiro eu quero agradecer você, Rodrigo, é um prazer. Desculpa, Carlos, toda hora chamou você de Rodrigo. Carlos, lá fora eu chamei você de Rodrigo, hein? Chamou de Rodrigo? Chamei também. Eu não percebi. Carlos, e eu quero agradecer aí o convite, é uma honra estar aqui na Conectados, né? Um abraço só pro Paiaiá, para as pessoas lá de Paiaiá. Próximo programa eu vou trazer a umbuzada aqui pra gente. Tá, promessa é dívida. Fica tranquila. Fiquei feliz aí com sua citação de Eclesiastes, já vi que você é uma pessoa não somente com muita cultura ampla aí, mas espiritualizada aí, religiosa. Sim. E quem precisar dos meus serviços aí, o site do escritório é www.lassori.com.br www.lassori.com.br. E
E, Carlos, conte sempre comigo aqui, não só para esse assunto, mas para outros aí, para sua comunidade de Paiaiá, que precisarem aí de alguma orientação jurídica. Estou aqui à disposição de vocês. Eu agradeço de coração a tua presença, foi muito esclarecedor tê-la aqui. E obrigado também ao Raoni Pacheco, conectado com a gente, o Gilson, falando aqui do desabafo do grande Salomão. Muito obrigado, Gilson, e a todos também que estiveram aqui conectados na nossa live aí, participando do nosso programa. A todos vocês, um bom final de semana. A todas as mães, um bom Dia das Mães. Aproveite, valorize a em vida, isso é fundamental. Bom final de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba, a vida vale a pena. Amanhã, 19 horas, tem a reprise desse programa. Tchau. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. A coisa como ver um Paiaiá muito prezado de Secaramuru, descendente de sangue de tatu, cujo torpedion é Copepá. A linha feminina é Carimá, Muqueca, Petitinga, Caruru, mingau de puba, vinho de caju, pisado num pilão de Pirajá. A masculina é um aricobé, cuja filha Cobé é um branco pai. Dormiu num promontório de Passé. WhatsApp. Adicione a Conectados aos seus contatos. 0 operadora 11 2061 6257. O Espaço Comunitário Quixote oferece diversas oficinas gratuitas no bairro do Ipiranga. Teatro, circo, literatura, dança, danças brasileiras, danças contemporâneas, dança de rua, música, percussão instrumental, corporal e mais. Grupos de aprofundamento teatral e vocal. Além de exposições e uma programação cultural gratuita que você pode acompanhar na página oficial do Quixote, facebook.com/Funsai Quixote. Oficinas gratuitas é no Espaço Quixote. Realização Funsai, 120 anos. Amor de mãe é difícil de explicar, mas tão lindo de sentir, não é? O carinho e a dedicação de quem nos criou é sem igual. Desde os cuidados até as broncas, que só depois de um tempo entendemos serem necessárias. As mães nos provam que existe um amor genuíno e incondicional. Elas amam sem pedir nada em troca. Por isso, reserve um tempinho para ela nesse Dia das Mães. Um abraço, um beijo e um carinho vão fazer a diferença na data reservada a quem mais te ama.